Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Isabel Martins e temos cá em estúdio hoje uma pessoa muito especial para mim, que é Eduardo Luiz. Olá! Obrigada, Eduardo! Obrigada! O Eduardo aceitou este nosso convite e é um prazer tê-lo aqui e vamos ter uma conversa saborosa, maravilhosa, sobre teatro. Portanto, Eduardo Luiz é um homem do teatro, é ator, é encenador, é diretor da companhia de Teatro Experimental do Funchal, é um homem de sorriso fácil, gargalhada fácil, olhar profundo e é assim, isto é tudo o que eu acho sobre o Eduardo. E é um criativo por excelência e é uma pessoa que eu admiro muito e é a pessoa que me apresentou o teatro, que é o responsável pelo teatro ter entrado na minha vida. Certo, Eduardo? Bom, ótimo. É verdade, e vamos falar também um bocadinho sobre isso. Eduardo, bem-vindo, é um prazer. Também é para mim um prazer. E vamos começar esta conversa. Avancei. E eu pedi para o Eduardo trazer um objeto que fosse significativo para si e com o qual se identificasse. E o Eduardo traz-me aqui uma coruja branquinha, pequenina, em pedra. Isto Eu ainda não percebi isto em que é, mas esta oferta foi-me dada pela Ana Graça. Ai, a nossa querida Ana Graça. Que foi uma viagem, creio que foi ao Brasil. Ah, pois é. E depois trouxe-me uma oferta, acho que foi assim. E eu gostei, porque como era da Ana Graça, traz sempre umas coisas boas. Sim. Que era uma mulher de coisas boas. Portanto... Sim. É uma coisa que fica, que me agrada. Claro que há tantas coisas que me marcam, que eu tenho de tantos anos de vida, mas lembro sempre que esta é quase muito espiritual, não sei. Sim, é qualquer coisa que me agrada. E como é uma coruja, um mocho, tem um significado bem de sabedoria. Bem de sabedoria. Gosto. Eu também gosto muito do símbolo da coruja, por isso, pela atenção. Não dei ainda não fui ver muita leitura que é feita sobre esta ave. Mas vou ter que aprofundar bem. Daquilo que eu sei, também não sei grande coisa, mas daquilo que eu sei, é uma ave, o símbolo da coruja está ligado muito à sabedoria. Sim, isso é essa perspicácia, a atenção, a ponderação, aquele olhar profundo, um olhar profundo. E não é por acaso que o Eduardo se identifica com isso, porque na verdade o Eduardo é uma pessoa sábia, não é? A vida torna-nos sábios. Exatamente. Mas isso até o dia da morte vai demorar, vai saber ainda mais. Ainda tanta coisa que eu tenho para saber. Mas é muito bom. Tanto. Olha, acho que de facto tem muito a ver consigo também. É interessante, tem brilho, é consistente. E o que é que isso diz do Eduardo? Essas características todas. Porque eu gosto de coisas consistentes. Se bem que gosto de coisas ternas, mas gosto de coisas consistentes, firmes, com autenticidade. Sim, sim. Às vezes torna-se difícil. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, a palavra melhor é de contactar com gente preconceituosa. Que não é firme, que não tem a sua própria dignidade, a sua própria personalidade, que vive pelo que os outros pensam, tem muita dificuldade. Não quer dizer que eu não abordo com essas pessoas, converso. Por isso eu gosto de atitudes firmes, personalidades firmes, caráteres firmes. Dá-me mais gozo, dá-me muito mais gozo. Não quer dizer que eu não contacto com os outros, porque eu tenho sempre aquela coisa do professor. Do professor, do orientador, do transforma, não se transforma nada, orienta-se, propõe-se, e as pessoas é que se transformam dia após dia. Eu não acredito que as pessoas se mudem, é uma forma de pensar. Eu acho que todos nós transformamos-nos, porque na verdade a nossa essência é sempre a mesma, para mim. A nossa essência é sempre a mesma. Nós vamos trabalhando-a, para o bem e para o mal, seja lá o que for o bem ou o mal, do que é o certo e o que é errado, também isso é outra conversa. Sim, outra conversa, mas é como aquela frase, todos nós podemos ser tudo, mas nós escolhemos aquilo que queremos ser. Portanto, a nossa transformação para mim está naquilo que eu quero ser e naquilo que também me deixam ser. Uau, é verdade. Por vezes não nos deixam ser como nós verdadeiramente queremos. E a nossa sociedade está feita disso. E cada vez mais. E o Eduardo sente que ao longo da sua vida sofreu muito isso? Eu não sofri porque eu tenho enfrentado a vida de uma maneira diferente. Eu sei quem sou,
eu sei como sou, o que quero. Fui educado de uma maneira muito consistente também. Conservadora? Conservadora e liberal, vamos lá ver. Nunca vi meus pais com preconceitos. Nunca tive uma educação do menino que é sempre agarrado. É o menino, vê, luta, faz, defende-te. Vai à vida, defende. E sabia sempre que eles estavam por trás. Qualquer falha que eu tivesse e que precisasse para quem no precipício, eles iam-me agarrar. Mas era preciso que eu avançasse, para eles verem até que ponto é que eu ia. É isso, e meus irmãos todos. Nós fomos educados de uma maneira... Até fomos educados bem. Nos anos 60, classe média, meu pai era uma boa profissão, era viver bem, uma boa classe média. Qual é o seu ano, Eduardo? Qual é o ano? Nascimento? Sim. 58. Ok, sim. Só para quem nos está ouvindo situar um bocadinho. Sou cão, no signo oriental. Eu sou balança no signo... com ascendente leão. Pronto. Uau! Pronto, esse ascendente é um ascendente ali poderoso. Sim. Eu sou uma pessoa ponderada. Porque nós não somos virtuosos na totalidade. Por isso todos nós falhamos. Eu não tenho dificuldade em me... Isto tem a ver tudo com um pouco com isto, talvez que eu vou buscar muito isso. Eu não sou uma pessoa que faço frente às pessoas que conheço. Não. À partida eu aceito todas as pessoas. Depois vou conhecendo-as. E sei se tenho que me afastar ou tenho que ficar com elas. Faz um processo também natural de afastamento, sim. não é? E sei que todos nós podemos falhar. Amanhã alguém de quem eu gosto bastante pode-me falhar. E eu sei que isso acontece. Posso ficar magoado, mas tem que acontece. Não, qual é o problema? Eu não estou à espera de deuses para me acompanharem na vida. Se Deus só pode haver um. Sim. Pronto. Sim. Para mim... E todos nós somos humanos, não é? Sim, somos humanos. Mais de um constante universo, para mim, tudo isso. Portanto, nós somos seres humanos, com falhas, com tudo, para mim, isso é normal. Não há problema. Por isso, às vezes acham que eu sou demasiado condescendente, mas eu não caio em lérias. As pessoas não me enganam. Eu é que acho que é necessário dar oportunidades às pessoas. Sim. E não é uma, nem duas, nem três, às vezes são 10. Tudo depende da capacidade que as pessoas também têm de melhorar e de coisa, porque senão também somos gato de sapato e também isso não me interessa. Portanto é isso. Se eu digo qualquer coisa, não estou nada preocupado com o que eu digo, não me preocupo que transmitam ou que façam disso uso, não me interessa nada, porque quando eu digo as coisas é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu penso. Se me vierem falar comigo, eu vou dar da mesma maneira. Mas nada. Se ofender, ofendi. Se não ofender, não ofendi. Eu acho que o Eduardo não é a pessoa de ofender ninguém. Eu sei. Talvez porque eu respeito o ser humano. Exatamente. Eu respeito as pessoas. Mas não podem me pisar. Sim. Mas eu acho que o Eduardo é uma pessoa de paz. E é isso. É uma pessoa harmoniosa. Eu já conheço o Eduardo há muitos anos e já trabalho muito com o Eduardo. E eu admiro isso, esse sentido de harmonia que o Eduardo tem. Já estivemos juntos em várias situações e em trabalhos às vezes até difíceis, não é? Com tempos aflitivos para cumprir, em que às vezes o nosso pior vem ao de cima. Claro. É natural. E o Eduardo tem essa harmonia e essa fé de que vai correr bem, as pessoas merecem isso. Sim. E vamos respeitar. E isso é muito bonito. E eu acho que isso também trouxe-lhe talvez os anos de vida e de experiência nesta área difícil, que é também o teatro. Sou uma pessoa de fé. Sim. Portanto, eu creio que pode haver sempre transformações, pode haver alterações. Pode demorar uma vida. Pode. Mas acontece. Acontece. Nem que seja um lapso. O mesmo que não seja transmitido lá dentro, a pessoa sente. E isso já é o suficiente, não é preciso dizer. É verdade. É verdade, sim. Eduardo, e diga-me uma coisa. Portanto, já falou aí um bocadinho da sua infância, mas o Eduardo não é português. Sou naturalizado português. Mas naturalizado nasceu... Acho que é naturalizado. Nasceu aqui nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasileiro. Carioca. E nasci numa clínica espírita, na Allan Kardec. Uau, não sabia disso, Eduardo. Sim, nasci na clínica Allan Kardec. Meu pai estava lá, fui para lá, meu pai era decorador e eu nasci lá. Meu irmão... E ambos os seus pais são portugueses, a sua são mãe madeirenses? Também. Sim, ok. São madeirenses. E viemos para cá, porque meu pai sofreu um acidente grave e acho que pensou que ia morrer e quis voltar à terra.
Foi bom, foi mau, não sei. O Eduardo chegou aqui com que idade? 2 anos. 2 anos, mas muito... Às vezes imagens que eu tenho na cabeça, eu já não... Mas como eu tenho essas imagens antes desta grande rede universal, eu às vezes, será que eu vi isto? Porque com 2 anos a gente já fica com muita coisa na cabeça. Por isso não te sei dizer. Lembro de coisas que meus pais falavam muito. Sim, as conversas, as histórias. Meu irmão também. Por isso a minha cabeça está com coisas que podem ter sido realidade, eu assistir ou não. Eu viajei, não é? Eu vim, como se diz o madeirense, a vapor do Brasil até à Madeira. Portanto, eu fiz uma viagem. Tudo isso está comigo. Sim, está na minha infância, está lá. Não me lembro, ou lembro-me, não sei. E numa fase de formação de personalidade, não é? Do 0 aos 5 é quando descobrimos o mundo. E descobri muita coisa que depois, anos mais tarde, eu disse: mas realmente, como é que com aquela idade eu tive este atrevimento? Pois. Coisas que têm a ver com o nascimento, eu lembro-me. Ai meu Deus do Senhor, mas... aquela coisa da conversa da cegonha. Sim. Eu, quando dei para mim, descobri que isso era mentira. Devia ter 4 anos, ou 5, não me lembro. A idade da minha irmã mais velha. Sim, devia ter aí uns 4 anos. E eu descobri que realmente não havia cegonha nenhuma. Portanto, acabou-se aos 4 anos mais tarde, quando eu percebi, eu tinha 4 anos. Uau! Eu tinha 4 anos. Tão novinho, nessa fase, aquela coisa, pensa muito sobre isso. Aquela coisa, disse, mas pronto, olha. Portanto, eu descobri muitas coisas. Também na escola, avancei 1 ano, na primária. Não estava muito à frente, mas não é à frente porquê? Porque em casa, tanto a minha avó como a minha mãe tornavam-se professoras. A minha mãe quase sempre foi uma professora, não só para nós, como para toda aquela entrada particular que nós vivíamos. Havia cerca de 18 a 19 jovens. E a minha mãe acabava por ser às vezes explicadora de alguns. Talvez isso. E também eu penso que o facto de terem vivido num país como o Rio, uma cidade como o Rio de Janeiro, não é? Ou um país como o Brasil, expande a mente, não é? E voltar aqui numa fase, vocês chegaram cá em 1960, não é? Ainda em plena ditadura, não é? Claro. Em que tudo era muito mais obscuro, digamos assim. E as pessoas vinham com uma ideia mais arejada, não é? Claro que sim. E depois é preciso não esquecer, porque isto às vezes tem influência, meus pais tinham estudos, portanto, e isso é diferente. Também vos deu esse mundo mais aberto. Mais aberto, com um certo conhecimento. E isso ajudou muito também a nos perceberem, a nos entenderem, a verem. Meu pai era aquela coisa, não esquecer que o meu avô era militar. E este tudo também tinha família. O meu outro avô estava relacionado com a Marinha. Portanto, estas coisas todas acabam por haver algo muito coisa. O meu avô entrou na Revolta da Madeira. Ele foi sancionado. Pronto. Todas estas coisas criaram um ambiente, ao mesmo tempo... eu nunca me sentia aprisionado quando era miúdo. Sentia-me muito livre, à vontade de brincar, de tudo. Eu tive uma infância, mas o Eduardo sentia que havia regras em casa. Mas as regras haviam em todo o sítio. As regras para almoçar, as regras para jantar, as regras para dormir, as regras para estudar, tudo isso. Havia tudo isso. Havia o respeito, tinha que haver o respeito, todas essas coisas. Havia problemas, como todo problemas, em qualquer família há sempre problemas, há sempre conversas que têm. Tinha uma mãe muito aberta para todo o nosso desabrochar, que isso era fundamental. A minha mãe era uma mulher aberta, podíamos conversar com ela qualquer problema, mesmo dentro da nossa sexualidade que estava a desportar, nunca tive problemas com isso. E isso também já isso não era normal, não era numa época daquelas, era totalmente tinha que ser uma pessoa de cabeça aberta para poder falar com isto. Por isso, quando eu entrei verdadeiramente no mundo, vamos lá ver, muita coisa me espantou. Pois. Muita coisa me espantou. Se bem que também havia ao meu redor pessoas diferentes do que eram os meus pais. Mas eram sempre pessoas fantásticas, as pessoas que eu convivi na minha infância, assim como todos aqueles jovens que nós partilhámos as brincadeiras mais loucas que qualquer criança pode ter, de jogos e de coisas. Portanto, aquela coisa quando as pessoas dizem, a minha infância foi maravilhosa. Eduardo, e nessa altura já havia o bichinho aí do teatro? Sempre. Ou isso vem...
Sim, então. Sempre que era eu o organizador dos espetáculos, do circo, do teatro, da venda. Vendíamos jornais, vendíamos revistas que a gente não tivesse, trocávamos, tínhamos o jogo da cabana. Meu pai, nessa altura, fui trabalhar, geria uma serragem que agora é o Anadia, o Pingo Doce. Sim. Era aí a serragem. Fazia uma cabana, depois a gente vivenciava isso. Todos aqueles jogos que se pode imaginar que as crianças têm, eu fiz todos. Todos! Vim brincar aos médicos também. Sim. Que tem a ver com o despertar das crianças e disso tudo que é importante. Da venda, do circo, dos jogos, o jogo da correia, que era terrível. Não. É esconder a correia. Aquele que descobriu pega na correia e malha nos outros todos. Meu Deus! É um jogo um bocado mas tinha uma dama. Quem lhe segurasse ninguém podia bater. Ok. Claro, tinha uma boia de salvação. Todos aqueles jogos que eu me lembro, tantos jogos que nós jogávamos, a época do. Como é o nome dos porta-aviões? Batalha Naval. Parece que durante um ano nós tínhamos aquilo na cabeça. Nesta altura era isto, nesta altura era isto, nesta altura era isto, nesta altura também era isto. Era por ciclos. Estava tudo ciclos. Era. Tudo, o carro a deslizar. Para quem entrava tinha uma descida assim. Os carros de sabão, tudo isso aconteceu, andar de bicicleta, andar de moto mais tarde, todas as experiências fui tendo, tocar a bateria, também tive uma experiência, mas isso já foi a partir dos 15, com o 25 de Abril. Eduardo, e quando é que o teatro chega efetivamente à sua vida? Quando é que o Eduardo percebe que... Eu percebo sempre que eu vou explicar. Eu sempre pensei, porque depois eu ouvia muito à sexta-feira à noite de teatro. Ouvi também um programa radiofónico. Era à sexta, havia o teatro, havia a noite de teatro e também havia outros programas, noite disto e noite daquilo, aquelas coisas. As radionovelas também. Os diários eu lembro da minha avó que todos os dias quando abria o diário tinha sempre um extrato de um romance. Também me lembro disso. E a minha avó todos os dias, a sua manhã, tinha que ler a sua parte, a minha avó. Eram livros, desde o Gil Diniz, do Essa de Queiroz, tudo que era publicado, achava aquilo interessante. E também tinha uma banda desenhada, todos os dias tinha aquela banda desenhada. Que eu lembro do Mandrake, do Fantasma, tudo isso, essas coisas. E eu lembro da minha avó ver aquilo todos os dias, a minha avó ler a sua partinha do romance e depois ir fazer as suas coisas. Mas eu estava a dizer sobre a noite do teatro, que o Eduardo no teatro. Depois, como fazia o teatro, entro nos Jovens Cristãos da Madeira, JCM, no Socorro, e aí começa o dar aso à minha criatividade infantil, a começar a tomar corpo dentro, fora. O Eduardo tinha que idade para aí? 15. Pois. 15, sim. Aí. É 15 que eu tenho com o 25 de Abril. É 15, 14, 15. 58, 68, 78 menos 3, 15. Pois. Pronto. Sim, certo. 15. E então aí começam a organizar já. Não, faço teatro, ensino uma peça de teatro aí com os dois JCM. Depois ensino uma coisa da Mary Jane Wilson, que é levada a um festival. Depois, mais tarde, continuo na escola, estava a ter o curso Geral de Administração e Comércio, mas depois com o 25 de Abril. Porquê esse curso? Porque os meus pais tinham tirado esse curso. Mas eu esqueci-me de uma coisa. Eu esqueci-me, quando comecei a estudar, do teatro, porque eu não sabia que poderíamos tirar um curso de teatro, que poderia seguir essa vida, que essa vida era uma profissão. Que era uma opção, não uma opção. Então aceitei ser um bancário, não era? Ou ser um homem do comércio, ou tirar o curso que meus pais tiraram, natural. Mas dentro de mim estava dentro daquilo. Por isso, quando chego para os 25 de Abril, eu mudo para a indústria. Eu mudo para o curso de equipamento e decoração, que abre na altura, via arquitetura. Pronto, a mim estava mais interessante isso. A meio disso tudo, recebo um convite para um grupo de teatro. E lá vou eu fazer teatro. Já era o Teatro Amador do Funchal, que era no CACF, que era na rua de Castanheiro. Era o Paulo Barcelos, estava o António Plácido, a Fátima Rocha, Conceição Pereira. É daí que já estavam algumas pessoas que depois acompanham. Exatamente. E pronto, e estamos a fazer, e aí faço, e depois dirijo um trabalho,
E vamos fazer um ensaio no Teatro Municipal, ainda com a Intercine, com aquilo tudo cheio de poeira, de aranhedo, tudo. Mas porquê? Estava fechado. Porque ok. era a Intercine e depois fechou. Oh, meu E aquilo Deus. ficou ali assim. Aquela casa ficou fechada. Ficou tipo, fechada, sim, ficou fechada. Mas estava a tentar-se levantar. O Sr. Nascimento estava lá e eles aceitaram fazermos um ensaio lá, a pedido da escultora Manuela Aranha, Sim. onde eu já tinha entrado no FAOJ. Exato. Porque ela tinha sido era professora da parte da indústria e leva-nos para lá. E depois eu turno o curso, a escultora Manuela Aranha é a minha professora de desenho de arquitetura, portanto, leva-nos a mim, ao Rui, ao Rui Camacho, o Charabanda, tudo isso. Depois, o Sr. Nascimento, eu estou a fazer um ensaio no teatro, o Sr. Nascimento veio o meu ensaio. E o Senhor Nascimento, o Eduardo fala sempre nele, já em várias situações. Ele era quem? Era responsável... Era o chefe de serviços culturais da Câmara, da Câmara. no teatro. Sim. Deve ser muita coisa que aconteceu. Sim. Não, isso não há hipótese. Convida-me para o Gueto. O Gueto estava-se a reestruturar o Teatro Experimental do Funchal hoje, Sim. que era o Grupo Experimental Teatro Funchal. Convida-me para fazer parte do grupo. Eles estavam a reunir os Sim. grupos. É aí que eu conheço a Betty, que vem do Grupo Teatro dos Correios, a Ambrosina, a Raul, a Isaura, tanta gente. Depois o Paulo César, que vem de Coimbra, o Carlos Franquinho já estava lá, e a Paula Camacho, aquela gente toda. Portanto, aí eu entro no teatro. E, paralelamente, vou fazendo outras coisas. No FAOS, no Fundo de Apoio aos Órgãos Juvenis, que agora tornou-se Diziane, agora está no CEPAM. Começo a trabalhar com, portanto, o gabinete, o FAOS e depois o gabinete. Sim, FAOS e gabinete, mais são tarde, duas mais tarde. coisas. Exato. O gabinete era no Rua do Castanheiro. Na Rua do travessa Castanheiro. do Nogueira. Não, Rua do Castanheiro. Ainda era assim, no Que era uma início, era sala mesmo. só que Exato. tínhamos, estava para tudo. Exato. Portanto, fui acompanhando estas Sim, coisas todas, sim. eu acompanhei lateralmente, lado a lado, todos estes eventos. Depois comecei a trabalhar para a extensão rural a nível do teatro, a ir à Ilha Toda, Através do Inatel. através do Inatel, fui para as escolas através da Secretaria Regional de Educação. E é aí que eu conheço o Eduardo. Sim, senhora. O Eduardo chega às escolas. É isso mesmo. Só um à parte. Era Tu, o Eugénio, Sim, Duarte, o Duarte, a Sandra. Sílvia, a Sandra, a atual diretora do Teatro Baltazar. É aí que vocês na Escola da Levada, não Na é? Escola da Levada. É isso mesmo. E eu é. agora vou fazer só um parênteses. Portanto, é nesta altura, o Eduardo chega à Escola da Levada com um curso de teatro. Sim, tinha formação. Exato. Na área do teatro. E há aqui meia dúzia de malucos que nem Resolvem. sabem bem porquê E metem-se para ali adentro. e vão ter com o Eduardo e começamos aí uma aventura muito bonita e muitos de nós ainda continuamos Sim, ligados sim. ao teatro. Portanto, o Eduardo é o responsável Estás pela a vida ver? destas pessoas. É verdade. Eu sei o quanto tem responsabilidade que Mas tem. tem mesmo. Isso era, por acaso, era uma das questões que eu tinha preparado, porque eu acho que o Eduardo se sente, não sei se sente, isto é uma questão, não se sente um bocado pai, entre aspas, e não quero arranjar filhos, Eduardo não é isso, mas se o Eduardo não se sente perceber que influenciou de facto a vida de tanto jovem. Eu sou responsável porque eu sou responsável Sim. para o bem e para o mal. Não, eu acho que é muito para o bem. Sim, eu Porque espero acho bem que sim. Sim, sim. Espero bem que sim. Muito Espero bem que mesmo sim. nessa vertente positiva, porque de facto o Eduardo teve este condão, não é? De espalhar esta sementinha do teatro. Sim, porque era a minha paixão. Exatamente. Era uma paixão que eu e tinha. fazia isso com muita paixão. Quando tudo o que eu pudesse ter, eu tentava transmitir e tentava Exatamente. provocar. E tenho provocado, e tenho a vida inteira trabalhado com gente desde os 4 anos. Estou-me a lembrar lembro-me muito do Ricardo Lume. Ah, sim. Foi também. Sim. Lembro E tanta gente, e Eduardo, tanta que já gente. passou Já passou e que às Sim. vezes eu já não conheço. Sim. Alguns tinham 5 anos, Pois. outros tinham 7. Lembro-me lá das caras. Às vezes alguém vem ao meu pé desde, não se lembra de mim. Mas mudaram tanto, eu não me lembro. Mais fácil lembrarem-se de Sim, mim. claro que sim. Eu não me lembro. E às vezes vejo uma pessoa que olha para mim e digo, será que fui? Será que teve? Professores, alunos, escolas, Exato. casas do povo. Trabalhei muita durante gente. muita gente que eu conheci ao longo dos anos. O Eduardo foi um homem aí que andou Na altura era pela quase, ilha toda, era quase não é? eu que Exato, que era existia. mesmo. Depois ainda bem que isso gerou outras pessoas que também começaram a fazer trabalho dentro desta área. O Eduardo era a cara do teatro aqui na Madeira. Sim, porque era a durante pessoa. anos.
a quem nós ligávamos imediatamente Sempre, esta arte, não é? Que era o teatro. Sim, durante anos era só eu estava mais desta coisa de dar a volta à ilha toda, e trabalhar para a Inatel, trabalhar para a Educação, trabalhar para a Estação Oral, trabalhar para a Foz, trabalhar para tudo. E depois, Eduardo, aquilo é uma energia que eu tenho, que nem digo nada. Às vezes eu digo, mas que energia já não tenho. Como é que fazias tudo? Como era possível? Ai, Jesus. Eduardo, mas depois, então, o Eduardo é convidado para o GETF, certo? Exato. E depois continua nesse caminho. Há uma série de pessoas que na altura estão consigo. Sim. Estou-me a lembrar do António Plácido, sim, que hoje continua ligado ao TEF. A Betty. Betty. Sim, e mais uma série de pessoas tanta gente. Estão ali nessa estrutura, começam a fazer e a criar coisas mais visíveis em nível de teatro. Sim, e a tornar o teatro... ganha o teatro uma dimensão diferente para nós. Mais profissional, digamos assim. E essa força ganha-se com o Roberto Marino. Pois. Porque ele, ao trabalhar connosco quase 5 anos, estruturou o que é uma companhia de teatro. E isso, a partir daí, a coisa ganha outra forma. E é por isso que nós ainda estamos a lutar mesmo com milhões de dificuldades. Pois. Mas continuamos a lutar, a acreditar ainda. Pois. Se bem que todos os dias damos vontade de parar. Porque não é fácil, cada vez é mais difícil, aguentar. Então, quando estamos a caminhar já para a reforma, para a idade da reforma, não é para a reforma. A minha é só daqui a 3 anos, 2 anos, pronto. Mas o Eduardo nunca vai parar. Não acredito que pare. Eu só paro quando parar. Só paro quando morrer. Exatamente. Daquilo que eu conheço de si, não vais parar nunca. Não. Morrer ou alguma coisa que me que é isso impossibilite, não é? Mas não vejo o Eduardo por opção parar nunca, porque acho que isso está no seu sangue. Se bem todos os dias eu tenho que parar. Pois, mas isso é só da boca para fora, Eduardo. Da boca para fora, Na verdade, não. É verdade. É só mesmo... Sim, aquele que lançamos, estou cansado, estou farto de parar, isso tudo. São demasiadas complicações, como é que se aguenta isto tudo, aguentar. Mas como já passei tanta coisa e aguentei, eu tenho sempre fé, acredito. Exato. Acredito que amanhã vai ser melhor. Se bem que às vezes dizem, ei, também, pensas sempre que vai ser, mas não, tem esta dificuldade. Ok, está bem, mas vamos tentar, vamos conseguir. Sim. Mas isso aqui está a cabo da cabeça de qualquer um. É difícil. Bom, mas, e Eduardo? Luz, muita luz. Mas o Eduardo continua nessa andança a vida inteira, portanto passa pela educação, não é? Sim. Teve muitos anos a dar formação. Sim, fui convidado para abrir o curso profissional de teatro no conservatório, numa altura em que tinha decidido ir embora da Madeira. Pois. Já tinha tudo resolvido no continente, para ir trabalhar no continente, e recebi esse convite, e como era uma coisa que fazia parte da minha alma, tive que ter uma conversa com pessoas com quem eu ia, porque também ia trabalhar dentro da área cultural, e fiquei cá. E formei o curso, pedi apoio ao Cote, à Márcia e à Ana de França, e o Elvio Camacho, que estava a estudar no continente. E isso foi uma coisa, e formámos um maravilhoso trabalho, um excelente trabalho. Acho que sim, porque faltava isto. Sim. Faltava isto. Há coisas que ficaram pelo caminho, profissional, não é? Promessas que ficaram pelo caminho, que tinham sido ditas que iam ser cumpridas se eu ficasse cá para a coisa, mas não faz mal. Sim. O caminho continua e muitos jovens têm sido formados e continuam formados desde que eu saí. Estão agora com o Diogo a dirigir, isto todo o tempo é assim. E vão escolhendo, vão movimentando esta ilha, mas era preciso máscara para pegar fogo no bom sentido, e encontrarmos a resposta, porque eu continuo a dizer, o teatro tem sido tem sido muito mal agraciado. Não é de pontinhas assim que nós vamos continuar a sobreviver, com jovens já com formação superior, a querer representar de uma maneira, a querer ter outra vida. Não é assim. O país já tem os seus problemas e tem também em relação a isto umas atitudes por vezes incorretas, mas na ilha é preciso mais, é preciso dar atenção ao teatro como se dá à música. Recordo-me que, por exemplo, o Teatro Experimental do Funchal, na altura em que a orquestra tornou mais profissional, ia ser paralelamente com o teatro. Depois, de repente, não sei o que aconteceu, só se consideraram que o teatro era menor. Não é isso que a história... Não é isso que é dito. Não é isso que é dito pelas entidades que falam, não.
e admiram a nossa luta, mas a admiração é lindo. Exato, mas falta eu não gosto. A questão da admiração é lindo, é maravilhoso, é sentirmos, mas mais do que isso é a ação. A ação. Senão a gente morre. Exato. Morre. Eu costumo dizer, às vezes assim um pouco na brincadeira, mas falando sério, que eu acho que o teatro às vezes é o parente pobre das artes. É sempre, mas isso é uma coisa muito fica ali um bocadinho, porque a música tem um destaque maravilhoso, não é? E é indiscutível o valor da música e está tudo certo, está tudo maravilhoso. O canto também, sim. Portanto, também a visibilidade. Mas também nem toda a música tem pronto, a falar especificamente. Sim. Mas, e depois o teatro fica ali um bocadinho, parece que vai ali um pouco. Já me perguntaram se era porque os políticos tinham medo do teatro. Por favor, não é o teatro que vai mudar as coisas. O teatro pode tomar mais consciência às pessoas. E pronto, tem esse papel também. Mas não há hipótese. Nós vamos tomar consciência, seja com o teatro, seja com outra coisa qualquer. A consciência do ser humano, quanto mais informado, não vamos cair naquela coisa daquela frase do Salazar, do Marcelo Gaetano, não lembro quem é, para ser feliz não é preciso saber ler nem escrever. Sim. Realmente a ignorância ajuda muito à felicidade. Claro. À espatafúria, à estupidez. Pronto. Mas pronto, à ignorância. Mas tanta coisa vai despertar as pessoas. Porque o ser humano, ao fim de um certo tempo, explode. E às vezes explode pelo pior lugar, pelo pior lado. E é mau. O ser humano tem que se transformar, mas de uma maneira boa, apoiada. Consciente. Vamos todos ganhar com isso. A não ser que haja um sonho de poder. O poder não interessa para nada. O poder só interessa quando ajuda os outros a melhorar. Só tem sentido o poder para mim nesse sentido. É preciso firmeza. Não é o poder, não é aquela coisa, sim. Agora todos mandam. Não, eu não acredito muito nisso. Não acredito. Às vezes entendem mal o que é democracia, as pessoas entendem mal o que é o sentido democrático. Agora cada um faz o que quer, isto não é nada. É a mesma coisa que ser livre é fazer o que lhe dá na gana. Sim. Portanto, há regras porque nós vivemos numa sociedade. Quem não consegue viver numa sociedade tem que se isolar. Tem que se tornar um ermita, tem que se tornar um indivíduo que desaparece do sistema todo. Mas quem quer viver numa sociedade tem que saber que há regras. Agora, essas regras têm que nos ajudar a sentir-nos livres. Mas com responsabilidades e com compromissos. Nós todos temos direitos, mas também temos que ter deveres. Sem deveres não há direitos e sem direitos não há deveres. Portanto, a coisa tem que funcionar das duas maneiras. Por isso é que eu acho que o teatro, o teatro não recebe apoio porque os políticos têm medo. Credo, que horror, conversa tonta. Em tempos já foi isso. Sim, porque era um teatro. É que às vezes apetece, mas isso estão as frentes políticas. É que eu digo, quanto mais houver uma frente política, pessoas que dizem, não, como existem algumas frentes a lutar por direitos, a gente vê tantas lutas por direitos. Há coisas que na Madeira era totalmente impossível acontecer, já se vê LGBT a gritar um pedaço cá fora e outros movimentos das mulheres que já teve aqui também. Esses movimentos são necessários para chamar a atenção ao cidadão. Nós estamos aqui e isto ainda não está concluído. Isso é que é importante. E é um tema da sociedade, é algo é isso, e os políticos aí vão começar a observar. Agora vamos dizer, eles vão aproveitar. Seja o que for, desde que seja positivo o que eles estejam a fazer, venham fazer. Mas o Eduardo, quando faz este paralelo entre a altura que o Eduardo começou e o teatro hoje em dia aqui na Madeira, o que é que o Eduardo sente? Houve uma evolução? Houve evolução. Isto é a mesma coisa que começar a alimentar uma criança e cortar-lhe as pernas. Pois. A seguir. Neste momento o teatro está a gritar. Está a gritar. Precisa de ajuda. Todos. Precisam de ajuda. Não é estar a dar, não é isso, precisa de ajuda, e as ajudas podem ser tantas. Apoiar, a maneira que apoiar. Não vou dizer que não há apoio, mas não pode ser coisas mediáticas. Não é um mediatismo que resolve. O mediatismo são para grandes manifestações, é lindíssimo. O mediatismo é bonito também, mas não é um mediatismo que se pretende. Pretende-se também que dentro do mediatismo haja coisas concretas, coisas que possam fortalecer, crescer e ajudar os restantes que estão dentro desta área. Não, agora vai acabar o mundo, tudo que são os atores, todos vão ser felizes. Não é isso, não é isso. Já começa com isto o estatuto profissional, mas isto ainda vai ter muito que falar.
porque tantas companhias como os atores vão ter, isto vai ainda ser muito discutido até entrar depois numa área mais confortável, fluida, confortável, tanto para os empresários, as companhias de teatro, como para os convidados, os artistas convidados, porque se também vamos regulamentar para o trabalho, existe uma dúvida, eu também não sei como é que isto vai ser, porque a gente sabe que no Código Trabalhador, no Código Profissional, ao fim de 3 contratos, a pessoa fica fixa. Agora imagina uma companhia que a gente quer sempre ter um ator e pronto, ao fim de 10 peças que a gente convide 20, 30 atores, vamos ter uma companhia com 30 atores fixos. Isto não pode ser. E sem poder pagar. E sem poder pagar. Não, tem que haver. Ou então as companhias arranjam uns atores fixos, uns 3, 5, e os outros são sempre pontuais, soltos. Sim. Não podem estar sempre lá. Ora aparecem, daí um ano aparecem, para não criar coisa. Mas como é que tem sido essa gestão do Teatro Experimental do Funchal? Está a começar, estamos agora, e agora começa tudo isto. Estamos a começar, mas sabemos que há contratos e sabemos que há serviços. E nós estamos a tentar ver como é que vamos funcionar. Depois há os atores que estão inscritos e há os atores que ainda não estão inscritos, ou que fazem teatro. Nem todos, alguns são mesmo atores que querem firmar o seu papel, outros talvez não, tudo depende. Porque tem vários tipos de formação. A formação não é só feita nas escolas, é feita também no palco. Também, muitos atores foram formados no palco e, portanto, e tiveram formações paralelas, foram-nos ajudando a construir. Eu sou esse exemplo. Bem, eu também tive muitas formações. E fiz-me pela experiência. Claro, mas é isso. Mas qualquer profissão não vale só pelo curso que tenhamos. Qualquer minimamente inteligente sabe que isso é nada. Sim. O academismo só funciona com a prática. É tudo muito bonito, a teoria, é verdade, dá essa envolvência teórica e essa contextualização teórica. Não, e técnicas mas e formas aprende-se na prática. Sim, ponto. Na prática. Não há é importante que tenhamos sempre formação preparada, porque questões essenciais que é o corpo e a voz. Exato. E depois o conhecimento cultural e teórico e das coisas e da discussão que acontece sempre em cada espetáculo. Também há. Aí está uma aula quase. O princípio é uma aula de uma discussão com o encenador e os atores, isto e aquilo, mais aquilo. Portanto, isso é muito bonito, isso inicia sempre... É um momento. Eu acho que o teatro é grandioso nesse sentido, não só para os atores, mas para qualquer cidadão, para o espectador, uma escola do espectador. Há sempre uns indícios, ela morre, ela nasce, ela morre, ela nasce, morre. Os diálogos que é feito, com as conversas que o Tefestas mantém com o público, que às vezes podem ser ainda mais enriquecedores, podemos enriquecê-las com isso. Coisas que diziam, pós-25 de Abril, aconteceu um pouco esses tipos de diálogo interessantes. Coisas da esquerda, coisas da... Eu não tenho paciência. Não tem a ver com essa questão partidária. Esta coisa não tem paciência. É uma tontalhada, desculpa estar a falar assim, mas estas coisas da direita e da esquerda, existem linhas ideológicas, que às vezes não são respeitadas, para começar, mas o que interessa somos nós, como seres humanos. E queremos pessoas que nós olhemos para elas e dizer, confio nesta pessoa para nos encaminhar. Estou confiante, vamos lá ver o que é que ela dá. Acho que neste momento o mais importante são as pessoas, homens e mulheres que estão no poder, falar em poder, na política, que estão a fazer um trabalho para nós, a tentar encontrar, claro que eles não são deuses, são humanos e têm falhas e vão falhar muitas vezes, mas que olhemos e vejamos, estão aí por um sentido positivo, a tentar encontrar uma resposta. E é isso que interessa para nós. No mundo, interessante cada vez mais são as pessoas. Há aquela coisa do egoísmo, cada vez cada um por si, que está-se a gerar um pouco desse individualismo, desse egocentrismo, tornando as pessoas muito solitárias, por vezes. Um caminho muito. É isso. E depois sozinho. Desistem pelo caminho e deixam-se pela ribeira, pelo mar, abaixo. Também isso tudo. É tudo o tema da nova peça, só para saber. By the way, já fica a Não, dica. mas tem a ver isso, porque também é uma coisa que me preocupa. É uma coisa com que entendo. É a coisa de dizer, qual é o teu partido? Não tenho partido. O meu partido é o teatro. Agora tenho ideias. Agora são e a sobrevivência digna. E a sobrevivência digna. Sim, neste momento ainda se fala em sobrevivência. Porque se eu tenho umas ideias, alguém diz, isto é uma ideia de esquerda. Se eu tenho que é uma ideia de uma coisa de direita. Então não é conversa, não tenho paciência. São ideias, não tem que ser de esquerda e de direita. São sentir. Pronto, se querem me meter dentro do armário, desta caixinha, esta caixinha, seja o que for, metam nas caixas todas, eu nem estou um pouco preocupado. Mexam em todas as coisas. Não há nada. Mas é necessário, é isto. É sentirmos que estamos a lutar por algo que importa para nós, para sermos mais felizes. Sim.
Mais felizes. E se nós formos felizes como cidadãos, os políticos estão a ser ovacionados todos os dias. Exato. Às vezes é isso que entendo. Eu costumo dizer que às vezes quando os políticos falam, às vezes perdem muito tempo a falar do que os outros fazem mal e pouco dizem do que querem fazer. Eu acho que se pode apontar qualquer coisa e está seguindo mal, mas que se fale do que é que nós queremos fazer e do que é que nós estamos a fazer, para que eu diga, ele vai fazer isto. Mas também não podemos ficar decididos depois, olha, prometeu, mas não fez. Isto é uma chatice. Portanto, Sim. É isto. Eu sinto também, eu agora estou a ouvir o Eduardo e sinto também, e estou a sentir na sua voz, quase essa revolta, não é? Que Sim, acho que é sentir que a pessoa chegou já a uma fase e acompanhou este desenrolar, esta não democracia, é? Exato. esta democracia. E às vezes sente que chegou a esta fase e que ainda falta tanto para fazer, não é? E já se passaram 47 anos. E sente-se hoje na sua voz, Eduardo, sinto. Não estou aqui com raiva nem nada, mas sinto uma revolta natural. Sim, claro. Que é nós estarmos para a frente, para trás. Para a frente, para trás, para a frente, para trás. É aquela coisa, quando chegam a um determinado cargo, tentam eliminar tudo o que o outro fez e tentar fazer de novo, e a gente diz, mas é a mesma coisa, só que de maneira diferente. Porque é que não apanham aquilo que é bom que o outro fez? Penso que há algum político que está a tentar fazer isso. Vamos lá ver. Não é tentar... Vamos ter fé, Eduardo. Não, eu tenho fé. Eu acredito sempre. Tenho fé, acredito sempre. Agora eu queria fazer aqui uma outra pergunta, saindo um pouco. Não. Saindo um pouquinho desta questão mais política, não é? Sim, também deste sentimento que eu compreendo, que é anos e anos a lutar por uma coisa e ainda sentir que após tantos anos ainda estamos num patamar tão abaixo do esperado, não é? E isso causa mesmo essa angústia, digamos assim. Mas indo aqui para um outro tema mais leve, eu gostava de perguntar a Eduardo, diga, entre ator e encenador, então, o que é que escolheria? Porque já viu o Eduardo no palco como ator, e é brilhante, e eu adoro. Sim. E conheço muito bem também o Eduardo como encenador. Agora, aí no seu coração, onde é que se sente melhor? Eu decidi não ir estudar arquitetura para ser ator. Se bem que em 84 tive que tomar rédeas da companhia. Sim. E aí o meu trabalho começou a ser mais de encenador, poucas vezes ator. Tentei entrar como ator a dirigir, o que não gosto, a ser encenador e ator, não gosto nada. E depois teve algumas... Sim, fui dirigido pelo Roberto, pelo Fernando, pelo Kelanovski, pelo Elvio, Amacho. Este não fui dirigido por mais ninguém, nem me recordo. O Duarte? Duarte Rodrigues? Não, o Tó. Fiz para um trabalho, umas gravações para os prisioneiros, uma coisa doida. E alguns trabalhos que eu faço, que fiz para séries ou para teledramáticos. Acabei agora de participar num papelinho nos Abandonados. E ontem sei também aquele documentário sobre o Colombo, está em alemão. Já saiu ontem. Interessante. Que nós fizemos com a Caravela, eu e tantos também, juntamente com atores novos, atuais, que estão a funcionar na ilha. Mas era ator. O encenador está à minha criança, que gostava de construir histórias. E ser encenador foi pôr em ação o meu Lego com as figuras do Olá. Tu chegaste a comer rajá ou Olá, que tinha sempre um boneco da Disney. Eu acho que me lembro disso há muitos anos. Eu lembro que comia muitos Olás, porque sabia que abria o pacote e tinha lá um bonequinho da Disney. E aquilo tinha Brancas de Neve de todas as cores, Peter Pan de todas as cores, todas as personagens. Eu não me lembro disso. E eu tinha Legos, muitos Legos. E então eu formava casas, coisas. Construía histórias. Antes de começar as casinhas, aquele Lego mais de era o básico, o Lego, mas era Lego, era peças de Lego, pedra. Depois construíam-se casas, tudo, e castelos. E tudo, e depois eu fazia as minhas histórias e construía as minhas histórias quando estava eu a brincar só. Também havia momentos em que eu ficava só, eu não andava sempre na rua, havia dias em que tínhamos de estar em casa. Pronto, fazia parte da educação. E depois tínhamos também, mas portanto, era o ator que eu queria nunca ter deixado. E tive que largá-lo numa fase em que eu estava
a crescer. Claro que o ser encenador, o ser formador, ajudou-me também muito como ator. E isso porque fui crescendo. E eu fui crescendo, e isso ajudou-me muito, foi muito bom. Mas sempre que eu estou a dirigir os atores, eu penso o que é ser ator. Sim. Se eu às vezes sou um pedaço chato, ou... eu tento não ser chato, já fui mais chato. Eu acho que o Eduardo não é chato. Hoje em dia não, eu já fui mais chato antes. Acho que fui mais chato antes. Mas acho que com o tempo eu comecei. Mas às vezes é preciso ser mais chato, porque às vezes os atores precisam também de um trincão. Cá está ao lado de encenador mais, ok. Não, mas isso só às vezes pode prejudicá-los. Sim. Pode prejudicá-los, porque... Mas tenho trabalhado com tanta gente fabulosa. Eu tenho gostado, porque eu tenho uma paixão pelos atores. Eu amo os atores. É natural, porque sou ator. Para mim, um ator é não quero chamar aquele nome, mas é algo que está ali, que estamos a dialogar para fazer surgir outra personagem. E emociona-me, por exemplo, os espetáculos. E esse caminho que se faz em conjunto a dois, não é? O encenador e ator é um caminho muito bonito. Sim, que é uma troca de descobertas, uma troca de emoções. Às vezes nós estamos a tentar transmitir uma coisa a um ator e às vezes temos que parar, porque isso pode estar a afetar o ator. Temos de ter percepção, temos de ter muita psicologia, muito para estar a lidar com os atores. E depois também esse lado, Eduardo, que o Eduardo depois é quase como... É o líder, não é? E o papel do encenador é isso também. Mas também de acreditar muito. E estou-me a lembrar de uma situação de um dos trabalhos Ai, Eduardo, agora esqueci-me do nome. Mas vai-me surgir. Em que eu não... sentia que não ia conseguir. E o Eduardo dizia, não, mas vai lá, tu consegues. Com o Filipe Luz, o Duarte Rodrigues e a... Vidas privadas. Vidas privadas. Foi excelente. Sim, e aquele papel foi assim um pouco desafiante, porque saía muito da minha zona de conforto. Claro, da zona de conforto saía. E eu lembro-me muito bem, num dos ensaios do Eduardo olhar e desafia-te mais, mas não, eu não quero essa mulher assim, quero uma mulher mais sedutora, mais vai lá para... E eu, ok, tanto de sentir que às vezes esse olhar de encenador que espicaça e que sabe o potencial. Claro, e isso também ajuda também a ter um colega que nos... isso foi importante também. Vocês os dois, acho que foi fantástico. Vocês os dois trabalharam. Foi maravilhoso. Foi, essa camaradagem, esse trabalho foi lindíssimo, eu gostei mesmo. E essa generosidade no palco, de entrega e de cumplicidade que se constrói, eu acho isso. Para mim é o que mais me apaixona no teatro, é isso. Nós estamos a jogar com emoção. Sim. É natural, isso não é... Sim. É difícil. Eu às vezes quando estou a ver um espetáculo depois de estrear, emociono-me, às vezes emociono-me. Não emociono não só por causa da atores, é também por causa de... estou a ficar... Aguinha, também vou aproveitar para tomar. E estamos a chegar... Não, ficar a ver as lutas de anos. Fiquei com a garganta, isto é por causa da coisa. As lutas de anos, tanto isso que eu fiz o Atores e Piolhos com esse objetivo. Era para ver um pouco que é a luta dos atores. Foi um dos últimos trabalhos. A luta que os atores têm e que é sempre de uma ingratidão a resposta, por vezes. Não é do público. O público não é ingrato. O público é caloroso. Às vezes não avança mais é porque não sabe, ou pensa que não vale a pena, ou não sei. Mas eu acho que em termos, nesse aspecto que o Eduardo está agora a focar, eu acho que também há um trabalho feito pelo Teatro Experimental do Funchal, que agora começa também a dar os seus frutos. Vocês, durante muitos anos, e começaram com o teatro para a infância. E também se estimulou a ida ao teatro dos mais pequenos. Sim, que era o objetivo. E esse fica, Eduardo. É o principal objetivo. Exatamente. Hoje em dia essas pessoas vão ao teatro, vão porque gostam. Sim. E se não forem agora, podem ir mais tarde. Exato. E eu acho que o Teatro Experimental do Funchal tem feito um trabalho fantástico a esse nível. De educação da própria população. Que é isso que interessa, a educação da população. Exato. Um público consciente. Estimular a ida ao teatro, não é? Eu às vezes vou ver alguns espetáculos e fui recentemente ver um espetáculo no Casino, que estava super cheio. Era uma companhia, não era de cá, e eu vi tanta gente, e eu vou ver muitas coisas, muitas coisas feitas por cá e também quando vêm de fora, e eu vi tanta gente e pensei, onde é que estão estas pessoas todas
quando vamos a um trabalho feito por colegas de cá, não Porque é? às vezes as pessoas Da também não Madeira. acreditam muito no que é nosso. no que é Mas feito isso é um por problema nós. muito português. Pois. Muito português. É um problema. Já essa Mas de isso Queiroz também- mencionava isso. Mas eu acho que isso não é gostar de teatro, Eduardo. Não, Isso é mas- gostar daquela peça de teatro ou daquele Sim. ator. Quem gosta de teatro vai ver Sim. teatro, Isso. seja ele qual for, vai lá, vai Sim. abrir horizontes, vai ver Claro. É o diferentes processo mediático, é o processo registros. também mediático. E tem sido, por exemplo, isso que tu foste ver com os 2 atores brasileiros, 2 atores maravilhosos. Maravilhosos, Eu conheço maravilhosos, também. uma Tive coisa pena não linda. poder ir porque eu Sim. fui para a Camacha para a abertura daquele festival de teatro. O Amo. sim. Amo teatro. Pois, Tinha não, que ir ou lá. era um lado ou Não, era outro. tinha que ir lá, exato. tinha que ir lá. E tive pena de não poder ver porque era uma coisa que eu já há anos queria ver, porque eu já tinha ouvido isso há 3 anos, já assim mencionado Sim. e a falarem. Não, uma coisa Mas brilhante, pronto. maravilhosa. Mas Mas tenho eu acho tentado que- ver, às vezes eu não consigo ver espetáculos nesse sentido, porque, ou todo a ensaiar, às Sim, vezes é um também inferno, é isso. isso também. Outra- Mas às vezes há muito mediatismo. Não tenho nada contra os espetáculos que vêm em 3 dias aqui 4 dias. Não, eu também não, eu acho nada. maravilhoso. Agora, é preciso Mas também. que o público sabe também- ver isso e sabe também Ver o que reconhecer tem, pronto. o trabalho que é feito cá dentro. E tudo isso está a que é um acontecer. trabalho com muita qualidade. E esse mediatismo acontece porque Exato. nós promovemos, todos nós, Também. promovemos o teatro e a continuidade do teatro quando não estão esses mediáticos. Exato. Portanto, Exato. é isso. Exato. Agora, tem a ver com o público, com os seus interesses, com os seus gostos, com... eu lembro de tanta gente que já foi ao teatro, nunca tinha ido ao teatro e não queria ir ao teatro e depois ficou apaixonado e vai ao teatro. Portanto, também há pessoas que têm... Mas também por qualquer coisa, como dizer a mim... Por exemplo, se me disseres a mim, Eduardo, gostas de futebol? Eu vou dizer, não tenho interesse nenhum. Mas já foste a algum jogo de futebol? Já. E diverti-me. Pois. Pronto, Pois não, é. não me deixei. Agora, porque eu vivi com gente que adorava futebol e que se falava de futebol tanto. Portanto, tenho irmão que era do desporto, portanto, não tenho problema. São coisas, têm a ver com. Posso ir mais vezes, menos vezes, se me convidarem. Pode ser que vá gente, mas agora é preciso que eu diga: eu não vou ao teatro, não gosto de teatro, porque eu sei o que é o teatro. Exato. Agora, nunca é preciso foi. ter uma opinião. Sim, opinião. Não dizer só que não gosta, só Nós porque temos não gosta. público, às vezes eu digo, as pessoas não vão por causa que é em Santo António, eu digo, meu Deus, então se vissem em Lisboa num país maior estavam tramados. Pois, claro. Portanto, para andar 2, 3 horas como andávamos às vezes para ir ver um espetáculo, de um sítio para o outro, é porque tudo é chão, e aqui nós subimos e descemos, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não, Mas acho é a que beleza também da ilha. nos habituamos um bocadinho a esse É. lado mais À confortável. Ai, é Babujinha. muito longe. Calheta, é muito longe. Não é longe. Não é? Não é longe se À formos a Babujinha. comparar com outras É distâncias. a babujinha, Exato. ou então a cadeirinha ao lado Estamos da cama. habituados. A cadeirinha ao lado da cama. Levanta-se e Eduardo, senta-se. estamos mesmo aqui com o tempo que o Miguel está ali a fazer sinais de tempo, quase, sinais de fumo, quase. Eduardo, Diga. então, como última pergunta, tinha tantas ainda, mas Faz assim, pergunta e responde. Projeto. Não, sim, não. projetos futuros agora, o que é que Neste está para momento. sair, Eduardo? Sim, Projetos pessoais ou projetos da companhia? pessoais e da companhia. Rápido. Da companhia, o espetáculo que está para Sim. ser promovido e começa eu os ia ensaios. entrar e que não ia entrar, pronto, infelizmente. Bom, mas vai haver uma ok, próxima. vamos. Começa os ensaios hoje. Sim. Os atores Ah. verem-se hoje. Foi difícil juntar com aquela especificidade Sim, que eu sim. estava a pedir. À procura também. Bem, isso eu teve. Que estreia em Em 17 de junho. De junho. Exato. No Cine Teatro. Exato. Cine Teatro. A seguir, nós temos muitas ideias, estamos a trabalhar para conseguir apoios da Colbing, da DG Art, essa coisa toda, mas é uma parede que nós não sabemos. Temos toda a programação preparada, E depois- mas não sabemos o que é que vai ser. Vocês de também nós. continuam com a formação? do Sim, Teatro aos Experimental do sábados, Funchal, aos sábados, temos formação. para adultos? E também para crianças, Para crianças. às terças-feiras, que está o Pedro Monteiro, Ok. um ator formado a nível da formação de professora. Pessoais, o meu projeto que é o Teatriartes, Trava-línguas. Trava-línguas, Teatriartes, é um projeto que neste momento talvez estamos a pensar numa ideia
para ver, podemos entrar em parceria ou não, tudo depende. Se entrar em parceria, entra em parceria com o TEF. É o projeto como eu fiz recentemente, eu fiz a visita, que teve uns espetáculos com o Luciano e com o Marcos de Góis, que é um espetáculo que eu quero voltar a pôr novamente. São 2 pessoas, 2 atores, e é um texto interessante, quero voltar. E isso é mesmo um projeto pessoal. Eu fiz do o primeiro, que foi Mistério, com a parceria com o Teatro de Machico, o Grupo Teatro de Machico. O ano passado teve também uma parceria com o TEF e o Bolo do Caco, para a visita. Este ano vamos ver qual é a parceria, se também é com o TEF ou se faço só sem, mas pronto, vamos ver. Mas é um projeto que eu quero continuar enquanto a Secretaria da Cultura me apoiar. Enquanto me apoiar, eu tentarei sempre esse projeto, ou individualmente ou em parceria. Vamos lá ver. Isto é neste momento. Quanto ao futuro, eu vou deixar para pensar a seguir, que neste momento ele está, mas está assim, não sei, há qualquer coisa que não... Também não... Vamos falar, estão todos os sonhos. Já a curto prazo. Isso, agora. Os mais distantes. Eles estão lá. Sim. Estão lá pensados, programados, idealizados. Mas estão à espera do carimbo. Para avançar. Eduardo, obrigada. Nada. Foi uma conversa maravilhosa. Espero que tenham gostado também de nos ouvir. E deixamos depois as indicações aqui no nosso podcast, formas de encontrar o Eduardo Luís, o Teatro Experimental do Funchal e por aí fora. Obrigada e foi um prazer. Até breve.